embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio dos sofrimentos que padeceu ou que passou. Estas são as palavras do autor de Hebreus no capítulo de número 5, verso 8, apontando para nós a razão pela qual Cristo teve de padecer, enfrentar o Calvário, o Gólgota, enfrentar a traição, enfrentar as dores, o sofrimento, a rejeição, o escárnio, a zombaria. Qual a razão do ser humano e de toda a humanidade sofrer? Essa é uma das perguntas que todos os filósofos, teólogos e todos aqueles que lidam com a tragédia, a fraqueza e a fragilidade humana tentam buscar respostas. Nós, pastores, somos arguidos, somos levados ao gabinete pastoral a enfrentar esse grande dilema. Pastor, qual a razão de tanto sofrimento? Eu também pergunto qual a razão de Cristo ter padecido e sofrido tudo o que ele passou. Ele não conhecia pecado, ele não tinha pecado, ele não nasceu de uma natureza carnal, humana, de uma relação carnal de um homem e de uma mulher. O próprio salmista Davi chegou a afirmar: eu nasci em pecado e em pecado concebeu a minha mãe. Esse não é o quadro de Cristo. Não foi gerado ali em Maria a semente do Filho de Deus. Não, ela sempre existiu. Cristo sempre existiu na eternidade como Filho de Deus. Mas o que foi gerado foi um corpo humano para Cristo, Filho de Deus, unigênito, habitar. Mas ele não foi fruto de uma relação carnal. Caso contrário, teria sido também filho do pecado. Jesus, por muitas vezes, se autodenomina nos evangelhos, principalmente no evangelho de Lucas, porque o Filho do Homem. E ao usar essa expressão, ele queria se nivelar a mim e a você como homem. Para o autor de Hebreus, no capítulo 2 e no capítulo 4, em tudo Cristo foi tentado, para que hoje ele pudesse socorrer aqueles que, na semelhança da sua carne, são tentados, a fim de que ele possa dar graça, socorro, escape e provisão. Em Lucas capítulo 24, verso 26, o evangelista diz que convinha que Cristo, o Messias, padecesse e sofresse, a fim de que entrasse na sua glória. Qual glória? A glória que o autor de Hebreus também afirma no capítulo 1, que após a sua morte, sepultura e ressurreição, ele subiu às alturas, ele subiu e entrou no Santo dos Santos, para que fosse estabelecido sobre ele o ministério de sumo sacerdote para sempre. Uma vez que os sumos sacerdotes terrenos eram substituídos quando o pai chegava a morrer, o filho assumiria o sumo sacerdócio. Mas o nosso Salvador, o nosso Messias, o nosso Senhor, não veio da tribo de Levi. Para o autor de Hebreus, no capítulo 7, ele veio da tribo de Judá, sim, para assumir um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Um homem perfeito, sem a mancha do pecado. Um homem que sabe o que é padecer, sabe o que é uma dor, o que é uma rejeição, sabe o que é sofrimento, sabe o que é ser rejeitado pela própria família, traído pelos seus próprios amigos. Como Deus nunca se cansa, como um homem, ele teve cansaço, teve sede, teve tristeza, teve rejeição, teve depressão, teve angústias e pavor de morte, conforme também o autor de Hebreus diz que estas angústias e opressões vieram sobre ele quando ele estava no Getsêmani, no Calvário, no Gólgota. Isaías capítulo 53 diz que ele seria moído e pisado pelas nossas transgressões, para que pelas suas pisaduras eu e você pudéssemos hoje sermos sarados e curados. Aqui está a razão pela qual Cristo padeceu. E talvez aqui resida também a pergunta, a resposta de nossas inúmeras perguntas: qual a razão de tanto sofrimento em nós? Quantas vezes Deus pode nos convidar, nós cristãos,
Como diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 4, verso de número 14 a 16. Se pelo nome de Cristo, diz o apóstolo Pedro, sois injuriados, bem-aventurados sois vós, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, diz Pedro, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Quando os discípulos Tiago e João, juntamente com sua mãe, chegaram a Cristo e perguntaram a ele se eles poderiam ocupar um cargo de posição à direita ou à esquerda dele, no seu reinado, na sua glória, Cristo dá uma grande resposta. Eu tenho um batismo que eu vou passar, que é o batismo de sofrimento. E esses que estarão um dia governando comigo, junto ao meu trono, também passarão por um batismo de sofrimento, se assim consentirem e aceitarem. Mas ele disse em Mateus capítulo 11, eu tenho um batismo de sofrimento que terei de passar. E esse batismo de sofrimento, o autor de Hebreus diz que era necessário que ele padecesse e passasse por todo esse sofrimento, a fim de que hoje ele pudesse socorrer aqueles que na semelhança da sua carne são tentados. E ele vive para sempre, Hebreus 7, 25, para interceder por todos os homens, por todos aqueles que se aproximam dele em suas fraquezas e debilidades. Esta é a razão de Cristo ter padecido e sofrido. E talvez aqui resida também a resposta, qual a razão de que eu e você, como cristãos, temos sofrido em diversas áreas. Às vezes nós queremos atribuir que o nosso sofrimento é maior do que todos os sofrimentos. Paulo diz na carta aos Coríntios, na sua primeira epístola, no capítulo 10, que Deus nos dará o escape, o livramento, em meio às tensões e às pressões. Mas uma pergunta nós poderíamos fazer. Senhor, qual é a finalidade desse sofrimento? Qual o propósito? Talvez não tenhamos a resposta. Deus não deu a resposta acerca do propósito pelo qual ele teve que passar por todo aquele sofrimento de enfermidade, de perda, de angústia, de medo e de depressão. Mas, ao longo da sua jornada, da sua caminhada, vamos encontrar Jó dando respostas diante de todos os seus amigos, adversários, do próprio Satanás, dos próprios homens que cercavam-o e da sua própria esposa, que chegou até a convidá-lo a blasfemar em relação a Deus. Mas ele pôde dizer e afirmar várias profissões de fé, palavras profundas que nós vamos debater aqui num outro momento. Mas eu quero desafiar o seu coração a pensar sobre qual a finalidade do sofrimento. Às vezes nós não temos as respostas e não teremos, mas o que podemos é olhar para o nosso modelo, o nosso Salvador, o nosso Senhor, Cristo, que não tinha razão alguma para padecer aquilo. Não nasceu em pecado, não tinha a natureza do pecado, mas para o evangelista Lucas, ele afirma, era necessário ele padecer, sofrer para entrar na glória. E aqui está o grande desafio para nós cristãos. Precisamos assimilar estas verdades e entender que diante da nossa crise existencial, da nossa angústia, das perdas, das enfermidades, das adversidades que eu e você tenhamos de enfrentar, não é hora de comparar sofrimento de terceiros com o nosso. É hora de nos submetermos à soberania de um Deus grande, soberano, criador e sustentador de todas as coisas. E deixar que a graça maravilhosa dele nos habilite, nos molde, forge o nosso caráter, forge o nosso homem interior. O apóstolo Paulo disse ainda que o meu homem exterior se corrompa, ainda que o meu corpo sofra, ainda que os meus sentidos, os meus sentimentos,
o meu emocional esteja se debatendo, o meu homem exterior, o meu homem interior se renova dia após dia. Termino e finalizo com estas palavras do autor de Hebreus. Era necessário que Cristo padecesse, passasse por todo o sofrimento para aprender um degrau de obediência. Mas ele não precisava, como filho de Deus, ser testado em obediência, mas como filho do homem, ele precisava deixar um grande legado, um grande testemunho, que Deus tinha um homem na terra, um filho do homem, que não cederia às pressões da carne, do mundo e do diabo e dos homens, mas se submeteria à vontade divina de seu Pai. Faria não a sua vontade, mas a vontade do Pai que o enviou. Até mesmo as suas palavras que ele ensinava, ele dizia: as palavras que eu falo, não as falo de mim mesmo, mas eu as falo conforme eu as tenho ouvido do meu Pai que me enviou. Jesus é o nosso modelo e desafio o seu coração a refletir acerca destas verdades e prosseguir na sua jornada e caminhada de fé, de força em força, de glória em glória, de fé em fé, até a imagem de Cristo ser formada em nós. Assim como ele é o Filho perfeito e teve que padecer todas estas coisas para ter o testemunho, o veredicto de Deus de que havia um homem, um Filho de Deus, que não cederia a todas estas pressões e tensões, mas seria resiliente, resistente a todas estas propostas negativas que vinham de uma forma diametral, totalmente oposta, contrária à vontade de Deus. Mas ele pôde ser confortado, consolado pelos anjos do Senhor ali no Calvário, ali no Getsemane. E aqui está uma grande curiosidade. Getsemane, em hebraico, significa prensa de azeitona. Era o local onde as azeitonas eram prensadas a fim de extrair o melhor azeite. Esse azeite que hoje nós gostamos de ter em nossas casas, em nossas mesas, no almoço, no jantar, para compor ali um prato de salada. É bom lembrar que o melhor azeite vem das azeitonas que antigamente eram prensadas num lugar chamado Getsemane, a prensa, a eira, onde ali eram colocadas também as uvas para se extrair o melhor vinho, mosto, mas também para se extrair o melhor azeite da primeira prensa das azeitonas. E ele, como uma boa uva, azeitona, numa metáfora, foi prensado a fim de Deus extrair para mim e para você o melhor azeite, a pessoa do Espírito, o melhor vinho, a alegria, a vida de Cristo a fluir em nós. E isso só foi possível graças à sua submissão e determinação de obedecer e fazer a vontade do Pai que o enviou. Deus abençoe a sua vida.